estava mais aí, naquele tempo não tinha esses registros, mas tinha o quê? As cartas, né? Verdade. Tinha duas cartas ao Mar de Alencar, que aparece logo no início da obra, em 1908. Chega a ser, assim, causa um desconforto emocional. Você vê o homem despedindo da vida, na beira da morte. Em fevereiro, ele manda ao Zé de Alencar, ao Mar de Alencar, suspeitam que seja filho dele, né? Fofoca na internet. Mas uma carta onde ele diz que repete o vocábulo Prometeu e diz que o remédio está na arte, né? Foi colocado aí no início do livro. Ele repete mais uma vez, ele fala duas vezes isso. 1908 é o ano em que o Freud estava publicando justamente essa ideia, né? Maravilha. Adelmo, deixa eu só te falar do meu agradecimento. Aham, Muito obrigado pelo convite, por participar desse projeto. Obrigado por ter confiado aqui no meu trabalho. aham. Entre tantas pessoas por aí que estudam literatura e falam de Machado de Assis, então esse convite me deixou muito lisonjeado, cuidando inclusive para não ser narcisista. Ah, isso aí. E, e já estou aqui estudando. A família Alencar foi uma família muito importante para o Machado. Há quem diga que ele não chegou a superar a morte do José de Alencar, inclusive. É. Mas você está, desculpa agora, assim, eu comecei falando daquele final de ano, né, 1908, indiretamente mencionando esse vídeo vai ficar, essa entrevista. Quem dera tivesse eu entrevista com o Machado naquele tempo, né? E com essas recordações que são uma parte do narcisismo da gente, que quer viver depois da vida, né? Sim. Mas te perguntar uma coisa, você atua com o quê agora? Professor, tem, né? Você mencionou um grupo forte de imersão, né? Também atua em ambiente acadêmico. Como é que tá, rapaz? Pessoalmente, né? Eu sou professor há mais de 25 anos. Já trabalhei com ensino fundamental, médio, pré-vestibulares, pré-concursos, formação de professores, pós-graduação. Então já tô numa caminhada aí na educação há bastante tempo, mas paralelo ao trabalho em sala de aula, eu sempre fui também muito interessado em pesquisa. Eu fiz o mestrado em educação, mas a partir da literatura, e o doutorado em literatura, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou catarinense e moro em Florianópolis. Uhum. E há uns 4 anos, eu comecei a me envolver mais com as redes sociais. Foi bem interessante, Adelmo, porque eu fiz o doutorado pensando na vida acadêmica. Terminar aí a minha formação e fazer algum concurso, né? Ser professor universitário. Mas assim que eu defendi, eu comecei a ingressar nas redes sociais. A minha esposa também, inclusive, ela é psicóloga, e nós dois juntos. E a coisa foi ganhando aí uma proporção, um volume bastante grande. Acabou que eu não fui para a universidade, muito embora tenha muita ligação ainda, conheço muita gente do meio acadêmico, não fui, e aí comecei a desenvolver ações nas redes sociais. Nós começamos, né, minha esposa e eu, ela trabalha mais com marketing digital, e eu com ações envolvendo literatura, ensino literário. E aí o que aconteceu? Hoje eu tenho um clube do livro, chama Jornada do Leitor, já vai para a 4ª edição em 2025, já atendeu centenas de leitores pelo Brasil e fora também.
muita gente mora no exterior, mas quer continuar, sabe? Conectado com a língua portuguesa, com a nossa cultura. E no ano passado nós criamos a Teia Literária, que é um programa de repertórios, contextos e propostas práticas para a sala de aula. É um programa para professores de literatura, basicamente. E aí já são mais de 200 professores conosco. Fora isso, a gente tem outras ações, imersões, masterclasses, e por aí vai. E hoje em dia eu trabalho presencialmente muito pouco. Trabalho uma manhã por semana no presencial. E o restante é virtual. Entendi. Interessante, né? Você falou do exterior, assim, você está morando fora do Brasil atualmente? Não. Não, como eu comentei, eu sou catarinense e moro em Florianópolis. Ah, tá. Entendi. Então, o livro que você fez traduziu para fora, ou não? É gente que fala em português fora, então, né? Esse livro que você mencionou, né? Isso, brasileiros que moram fora Fora e do querem Brasil. ler literatura brasileira, querem ler em português. Entendi. E você mora onde, Adelmo? Eu moro aqui em Vitória, do Espírito Santo, né? Que legal! A vida toda. Eu morei 3 anos em Tóquio, no mestrado lá, estudei muito japonês, mas depois, a única experiência do exterior, morando fora, foi essa, durante um período estudante, né? Agora, Pode falar, desculpa. essa conversa, então, que seria bom, você sugeriu, né? Ter uma ou duas conversas por videochamada para dirimir alguma dúvida a respeito do trabalho a ser feito com o livro, né? E eu não sei até que onde você já leu, ou está lendo, assim, conseguiu avançar e absorveu também, concorda, discorda, né? Porque o livro não tem nada de formato acadêmico, né? Cria um formato próprio, não tem citações. Aliás, aqueles índices todos, as notinhas de rodapé, não tem nada no final do livro, aquelas 7, 8 páginas, obrigatoriamente a ABNT para artigo acadêmico exige, tese de doutorado, né? Não segue esse formato, foi muito criticado por isso, mas foi de propósito, porque ele está abrindo, então, uma maneira nova, assim, de também citar, além de outras coisas, também citar. Sempre eu boto assim, o título da obra em questão, né? Seja de onde for, até a do Kant mesmo, em negrito e em itálico, e cito um pedacinho. Outra coisa que eu uso muito no livro, você deve ter reparado, assim, reclamaram disso, né? Citações longas, porque é comum numa tese de doutorado, né, você pegar só o recorte que interessa. E isso é maldade, porque eu vejo fazer isso com os políticos, ou então com você quer incriminar alguém, você pega só aquela frase, né? O Alencar no shopping xingou o guarda. Só. Mas o contexto todo, tá? Então essa ideia do narcisismo hoje que quer te ferrar, né? Igual lá a Chris Rock com o Will Smith, quer dizer, o cerimonial inteiro tinha que mandar retroagir a peça de teatro que armaram ali, porque o homem perdeu todo um trabalho de longa data na vida dele, que é um Oscar, por causa de uma provocação barata, que ele perdeu o controle emocional na hora e fez um ato condenável. Qualquer homem, Alencar, você também, se alguém mexer com sua esposa, você vai tirar satisfação. Você não vai dar um tapa na cara, mas você vai perguntar, rapaz, é minha esposa, tá? Você tá vendo eu com ela aqui? Ela espera isso de você. É para isso que ela tem um marido, inclusive, né? Então, ele se precipitou, na hora ele esqueceu que ele também é ator, entende? É um paradoxo que cria, porque se eu sei, né, que eu sou ator, eu vou também desempenhar um papel agora. Sim. Meu amigo, você aí, rapaz, mexendo com a minha esposa, né? Vamos fazer um teatro aqui então, né? Você está interessado em representar? Você quer me tomar o Oscar? Saquei o seu lance. Nisso, Alencar, é que entra o Machado, tá? Porque ele era diabólico, assim, percebendo a petalogia, a pegadinha, né? E nunca, tentando não cair, né?
É o ponto Sim. forte dele, né? Sobre a estrutura, Adelmo, do teu livro, realmente ela é única. Eu acho que você tem até um toque machadiano na estrutura, porque dialoga com essa história do gênio original. É uma estrutura, como eu já tinha comentado com você ali pelo WhatsApp, fragmentada, recortada, meio Brás, digamos assim. Brás, que significa balbuciar. Então, me parece uma estrutura meio balbuciante, zigue-zagueante, e me interessa, eu gosto desse tipo de estrutura, algo que provoca, muitas vezes insinua, mais do que afirma. A arte, para mim, precisa ser provocante. Então me interessa, eu gosto dessa estrutura. Percebi, sim, que você tem uma maneira também de citar bastante diferente. Às vezes você coloca aqui textos inteiros, uma carta inteira, por exemplo, e o teu repertório também, Adelmo, é bem impressionante. Você cita aqui literalmente Deus e todo mundo. Muito embora você tenha dito aqui num trecho que bastante coisa caiu na tua mão por acaso, de forma meio caipora. É. Você pegou bem, então, o espírito do livro, é um pouco isso, né? O espírito machadiano, que ele vai migrando no tempo, né? Ele fez uma zombaria em 1876, lá com uma visita de Alcibiades, e ele cita lá no original e também no texto que ele publicou na revista Semana Ilustrada, ele quase não é validado, assim, não aparece muito, só aparece o outro, de 1882. O de 76 é mais curtinho, uma visita de Alcibiades, ele cita ali o Kardec, que depois ele remove. Está zombando do espiritismo como encarnação do Alcibiades, chegando no Rio de Janeiro e vestindo aquela roupa toda, aquela zombaria do Machado. O Machado é um demônio, cara, é o bruxo mesmo. Quando virou 80 para frente, não sei se você reparou, a epígrafe lá da revista brasileira do Brás Cubas, ele cita uma passagem do Shakespeare. Essa passagem ele apaga porque ele não quer mais parecer como copiando ninguém ou citando famosos, né? Introduz um ponto de admiração dele. Então, o Machado era aquele homem que fazia o aforismo, mas consciente que estava jogando um aforismo na cara do leitor. Tá? Ponto de admiração é um conceito aforismático, né? Uma metáfora. Um homem que viu a realidade desse modo, Alencar, é quase um deus, daquele Drummond, quando disse muitos leram da vida um capítulo, você lê o livro inteiro. Ele leu o livro inteiro, ele viu o que ninguém viu. Foi tão miserável que ele publica dizendo que em 2222, que é mais uma petalogia, né? Podia ser em 2010, podia ser em 1900, junto com Freud, né? Junto com a interpretação dos sonhos do Freud, podia ter surgido alguém que viu assim, o Machado de Assis aqui tem uma psicanálise aqui dentro, tá, gente? Vamos ficar atentos, vamos ler isso melhor, né? O cara foi tão miserável que ele botou um ano petalógico. Assim, tem gente que acredita que vai ser lá em 2222 ou não acredita em nada, porque eles falam que o eu lírico não pode ser o autor. Então, eu venho da engenharia e venho do comércio, onde o eu lírico chegar no balcão me vendendo um iPhone roubado, deixa de ser eu lírico, ele é um assaltante, né? O cidadão ele tem direito ao respeito, e eu não devo pegar muito documento dele, assim, querer segurar demais, mas quando eu desconfio, ele precisa apresentar uma prova. Estou vendendo esse iPhone aqui, ó, você quer comprar?
Meu amigo, eu posso até comprar, você está precisando de dinheiro, mas você tem nota fiscal? Se você pedir isso hoje, o sujeito pode te processar, porque ele vai dizer, você está desconfiando de mim? A obrigação do cidadão, para você não ser receptador de roubo, é convertida em uma acusação ao inverso, né? Meu amigo, se eu comprar sem nota nenhuma, eu sou um receptador de roubo. Daqui a pouco a polícia está ali fora. É uma pegadinha? Você tem algum policial ali fora já vindo me prender? Se você entrar nesse ritmo, Alencar, não tem aula em sala de aula, não tem vida social mais, porque você fica sempre no nível do ego. Um querendo pegar o outro, como se fosse no ringue, né? E se você abrir a guarda, o boxeador contrário vai lá e te joga no chão. Então, depende da situação, o politicamente correto hoje criou um impasse e você tem que se esgueirar demais. Parece que o Machado anteviu isso, porque ele não conceituou nada. Você disse muito bem, ele usou a literatura de modo esguio, ninguém percebeu, mas naquele texto ele disse que lá no ano futuro vai ter um livro, né, que vai resumir a obra dele. Cara, eu tenho a minha modéstia, tá? Mas eu fico questionando assim, como é que ninguém viu isso, Alencar? Parece que na academia, onde eu fui conversar aqui na UFS, Adelmo, você confunde, porque você é da engenharia. O eu lírico nunca é o autor, tá? Se você assumir isso, no início do seu livro, o seu livro é refutado. Você vai para a academia apresentar um livro desse e diz assim, você está confundindo Bacamarte com o autor Machado de Assis. O Machado está fazendo uma caricatura na época do que é a psiquiatria. Não é o Machado. É evidente, Alencar, que não é o Machado. Sim. Mas ele usa o personagem para dizer algumas coisas nas entrelinhas. Essa é uma Eu não discussão. preciso ser o Bacamarte, nem estar na Casa Verde, nem morar em Itaguaí, para dizer algumas coisas no meio do texto, gente. Essa é uma discussão antiga e eu considero um pouco infrutífera também da academia, um pouco rançosa. Não pode ser o eu poético, o eu empírico, o eu lírico, enfim, né? Eu vejo que o autor se coloca, não há possibilidade. O autor ele pode certamente alegorizar, ele vai alegorizar, porque a gente está falando aqui de arte, claro, mas ele está ali, né? Eu li recentemente uma biografia do Machado de Assis, bem antiga, quer dizer, bem antiga. Ela é de 1960, chama Machado de Assis e o Hipopótamo, do Gondim da Fonseca. E o Gondim da Fonseca tem problemas ali, aquela biografia, né? Todas têm. Algumas se debruçam mais sobre uma fase da vida dele, outras sobre outra fase. Tá para vir aí uma biografia bastante robusta dele, sobre a qual nós falamos, inclusive, do Cláudio, né? Cláudio Soares, né? Isso. Uhum. Eu vou, inclusive, acho que até trabalhar na divulgação dessa biografia. Mas o Gondim da Fonseca, ele bate muito nessa tecla, né? O Brás Cubas, por exemplo, é o Machado de Assis. Essa coisa do entrelugar entre a vida e a morte, por exemplo, ele fala sobre os problemas de epilepsia, os acessos que o Machado de Assis tinha, em que ele saía do ar por alguns momentos, ficava ali num entrelugar. Então, ele trabalha com essa associação o tempo inteiro, né? Entre o eu da história e o próprio Machado de Assis. Estou até anotando aqui, porque eu não conheço essa biografia onde ele assume, né? Então, a combinação, porque não é o tempo todo. O Machado não morou em Itaguaí, né? Ele não. Pô, tá bem? Tá vendo? Não é o tempo Sim. todo.
O tempo todo não, mas tem umas passagens que ele joga ali dentro, né? Sim, aham. Então, essa é uma discussão que já vem de algum tempo. Agora, essa questão do narcisismo, na verdade, eu recebi uma espécie de notícia sobre essa tua teoria, e aí fui pesquisar e tudo mais, e acho que acabei te encontrando, porque eu achei muito interessante, e eu fui pesquisar outros estudos nesse sentido, e encontrei um trabalho de conclusão de curso, não sei se você já leu, de 2017. Eu estou com ele aqui, inclusive, depois eu posso te passar. Tá, interessa. É um trabalho de conclusão de curso de uma moça da Universidade Estadual da Paraíba. Aham. Chama... não é, peraí, desculpa, não é. Deixa eu achar, é outro aqui. Peraí que eu já vou... Uhum. Eu estava com outra aberta aqui do Dom Casmurro. Peraí. Tá certo, é sim. É da Estadual da Paraíba, sim. E o título do trabalho é A Juventude, a Beleza e o Tempo. Um novo olhar sobre o narcisismo da personagem Camila, do conto Uma Senhora, de Machado de Assis. Conto, inclusive, que você cita aqui no trabalho. É um conto fenomenal para falar sobre narcisismo. Da mãe que boicota a filha porque não aceita ser mãe, não aceita a velhice. Não aceita. Maravilhoso esse texto. A palavra vovó é um horror para a mulher, para o homem também, né? Agora você é avô, Adelmo. Pô, né? Cá, você já é avô? A sua esposa tem neném? Tem filhos? Eu tenho uma menina de 18. 18? Do primeiro casamento, e tenho o Davi de 5 aninhos do segundo casamento. Daqui a pouco não sou vovô ainda. Daqui a pouco a sua filha tem um neném, você vai sentir aí essa fala, essa imagem, né? Pô, agora eu tô velho, né? Agora eu sou meu avô. Eu vou boicotar igual a Camila fez, não quero nem saber. Não sou eu. E é interessante esse TCC aqui da moça, eu li. Chama Winnie Ferreira. É anterior ao teu livro, não cita, né? O teu livro, portanto, e ela faz uma conexão com o narcisismo da contemporaneidade. Inclusive, ela traz aqui um filósofo, deixa eu ver, contemporâneo. Vamos encontrar Lipovetsky. Gilles Lipovetsky. Ele tem um livro chamado A Era do Vazio. O Gilles. Nesse livro há um artigo, um ensaio, que se chama Narciso ou a Estratégia do Vazio. Isso aí. E o Lipovetsky, segundo ela coloca aqui, fala desse mal contemporâneo, né, que é a busca do bem-estar a todo custo, né? Tudo é focado no bem-estar próprio. Então, a tua alegria, a tua satisfação, né, os teus desejos supridos. Isso demonstra também, você traz também aqui no livro, Adelmo, a atualidade do Machado de Assis. Né, porque nunca se viveu, talvez, um momento tão narcisista quanto a gente vive hoje. Eu brinco aqui dizendo o seguinte, Alencar, os comentários, né? Hoje, eu tenho uma irmã que aposentou, rapaz, atirando o apagador na escola, querendo deletar a vida dela de professora, porque ela disse, é uma loucura eu não poder reprovar um aluno, não poder corrigir uma prova, eu não entendo o que está acontecendo com o mundo hoje.
Eu apanhava da professora, me puxava pela orelha, pelo cabelo, senta aí, você não terminou ainda, hein? Tinha uma autoridade do professor que assustava um pouco o aluno e ele se inibia diante dessa autoridade, tá? Agora o aluno é superior ao professor, né? Isso em sala de aula. Mas eu, para evitar esse problema, porque usar essa linguagem é até proibido hoje, não é politicamente correto falar isso, então eu brinco o seguinte, o objeto tornou-se mais importante que o sujeito. Então, se você faz errado, você não pode ser reprovado porque você é mais importante que a prova. Aí você troca de ambiente. Vamos pensar, você vai no açougue comprar um bife, tá? Do açougueiro, e você reclama do bife e diz, rapaz, tá? Você veio comprar um bife, você está reclamando. Qual o problema? É porque dá a impressão que é de hoje. Você veio comprar ou fazer perguntas? Tá? Então, deslocou do objeto para o sujeito. Eu até me lembro de uma época que eu era jovem ainda, na década de 80, ia comprar um Fusquinha com meu primeiro dinheiro. Fui conversar com o cara, aí eu falei assim, rapaz, tem um arranhão aqui, vai ter que pintar, né? Você veio aqui para criticar meu carro, né? Ó, se você te oferecer o triplo do preço, eu não vendo mais. Tchau, pode ir embora. E não quero briga, hein? Você vai regatear o preço, o sujeito toma como ofensa a pessoa dele. O objeto é para ser negociado, né? Então, aquilo que foi aberrante naquele momento, hoje virou lei, cara. Tá? De Então, fato, o objeto, como também o sujeito é um objeto, né? O ser humano em si, ele também é um objeto na realidade, ele vende as horas de trabalho, ele se escraviza por dinheiro, ele se submete. Ele também tem que vender uma imagem. Então, nesse caso, está havendo uma confusão psicológica entre o que seria um objeto prático da vida real e o sujeito fora do objeto. Você, sujeito, você contrata um pedreiro. Você quer um serviço bem feito. Alguém te indicou e você vai indicar o sujeito. O objeto que ele faz é o trabalho que você gastou dinheiro, material, hora de trabalho, uma série de compromissos. Você não está aceitando o meu serviço, aí você não consegue mais, a sociedade estagna. Tá? O narcisismo hoje está provocando essa estagnação. Uma questão séria, assim, a estagnação é o quê? É você bate num ponto e não avança. exatamente, bem interessante isso, Adelmo. Eu percebo muito isso em ambiente escolar, né? Eu tenho esse programa que auxilia professores de literatura. Se você olhar ali no meu Instagram, nos meus stories hoje, eu tenho uma discussão exatamente sobre algumas posturas narcisistas nas escolas que estagnam o professor, que atrapalham o ensino da literatura, que já é complicado, porque a gente já está vendo os índices de leitura no Brasil despencando, né? E aí o professor sugere um livro para ser lido com os alunos, vem os pais ou vem a direção e querem censurar o livro. Porque tem essa ideologia, porque tem aquela, porque fala de sexualidade, porque... E o professor não tem autonomia, sendo que ele é a autoridade ali no assunto, ele estudou, ele é profissional e tem dificuldade de escolher uma obra que seja aceita. Essa autoridade é tirada, porque vou te perguntar, o que é que você quer dizer com esse texto, com esse livro, Alencar? Antes de você mostrar o material, tem uma questão ideológica que estão filtrando, tá? Estão impedindo você esclarecer algumas coisas. Né? Então, se você for esclarecer que estão exagerando um pouco na ideologia, aí vou te perguntar, Oscar, o Alencar, é melhor você não fazer esse discurso, que você vai perder aluno, vai perder o emprego. Então, você tem que virar um petalógico mentiroso. A coisa chega num ponto que um professor foi demitido por trabalhar uma obra que era leitura obrigatória de vestibular. Não foi nem ele que escolheu o livro. O livro teria que ser trabalhado obrigatoriamente na escola, porque cairia no vestibular. O professor foi dar aula sobre o livro e foi demitido. Inacreditável, né? Então, está nesse ponto. Né? Quer dizer, estamos aí com o Machado de Assis,
pulsante ainda. Pulsante demais. O que é estagnação? Não sei se você lembra, né? Na Primeira Guerra Mundial, estagnou quando chegou a um ponto em que os adversários não tinham mais víveres, alimento, a munição acabou, assim, um viu o outro lá tombando e falou assim, vou parar com essa guerra porque não tem mais nem como guerrear. Estagnar é aquele ponto limite que gerou todo aquele ódio nos alemães, e o Hitler se aproveitou, e a vingança, né? A história da Primeira Guerra Mundial é muito interessante, porque começou por uma anexação da Alsácia-Lorena, em 1870, quando formou o Império Austro-Húngaro, né? Com Bismarck. Aquilo gerou um ódio, né, nos franceses, que eles conseguiram se articular em 1914, mataram o príncipe Ferdinand, entraram na guerra para recuperar de volta um território que não era austro-húngaro. Então, é massacre, assim, narcisismo humano inteiro, então, uma comunidade. Esse conceito, ele passa por essa compreensão para você evitar um problema, né? Você evita um problema. Você concede, tá? Essa guerra absurda da Ucrânia, se fosse o povo Israel, judeu, eles utilizam um método. A guerra de 7 dias, tá? Eles entram bombardeando, tomam posse, agora fala assim, vem me tirar. Porque o Putin, ele está coberto de razão de dizer, se fechar a saída da Ucrânia, a Rússia acaba. Mas, no entanto, converte ele em inimigo da humanidade. É igual botar alguém na porta da sua casa para você não sair e dizer que você é o agressor. Você fica em pé na porta da sua casa para te roubar, e se você sair, você vai dizer, rapaz, cria um paradoxo filosófico, né? Porque fica impossível o diálogo. A humanidade entrou numa guerra absurda ali com o Putin. O Putin, logo no início, se você lembra, ele tem aquela cara de mal dele, mas ele é muito racional. Ele falou assim, vocês respeitem a Rússia. Já me cercaram por todos os lados. Eu só tenho uma saída. O objetivo é guerra econômica, destruir a Rússia. Vocês respeitem a Rússia. Não escutaram o homem, né? A guerra está 3 anos lá. Deixa eu te falar aqui, Adelmo, você tinha falado ali da questão da intertextualidade, né? Eu já faz algum tempo que eu tenho conversado com o pessoal que me acompanha sobre a intertextualidade no Machado de Assis, né? Shakespeare, principalmente, né? Você tem uma passagem aqui no livro, na página 67, tá vendo? Ó, eu fiz o dever de casa aqui, eu tô... Que bom. Já abri aqui para ver, então. Aqui, ó. Tá vendo? O negócio aqui não é petalogia, não. Você está levando a sério. Estou levando a sério. E você fala que Shakespeare é o grande mestre de ambos. Tanto do Machado de Assis quanto do Freud. Né? E a gente sabe que o Shakespeare desfila pela obra do Machado de Assis. O tempo todo. Só que desfila daquele jeito, absolutamente original. O que eu comento com o pessoal é o seguinte, a intertextualidade em Machado de Assis, ela é muito presente, ele era um homem bastante cultivado, claro, né? Extremamente leitor, extremamente culto, mas ele consegue incrustar a citação no texto dele que ela chega a fazer parte do próprio ritmo do texto. É impressionante, você pega ali o começo, você pega lá aquela parte ao leitor, no começo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele vai citando ali, ó, vários nomes, e o texto, ele vai num ritmo ditado pela citação, que é um ritmo, aquele ritmo zigue-zagueante que eu senti também aqui no teu livro. Então, a coisa é muito sofisticada. Ou então você pega lá Helena, né? Helena é um livro do qual eu gosto muito, viu? Que inclusive era um livro romântico, ou chama como quiser, né? Da fase de aprendizagem do autor, mas é o livro da primeira fase dele que ele mesmo mais gostava. E
E aí você pega lá a Helena, você começa a ler e vê que a protagonista, em certo momento, monta numa égua chamada Moema. Eu lembro. Cara, isso é genial, né? É. Que a Moema é lá do livro do Santa Rita Durão, do Caramuru. E se você sabe o destino da Moema no livro do Caramuru, você sabe o destino também da própria Helena. Uhum. Então, ela cavalgando ali na Moema já está dando um indício do que vai acontecer no desfecho. Quer dizer, olha o tipo de intertextualidade que ele lança para a gente. É, surpreendente, né? Essa relação com a Moema, eu não tenho leitura. Eu sou engenheiro, né? Também vou dizer uma coisa, Alencar, você vive disso, você tem um tráfego muito antigo, mais de 20 anos, né? Eu comecei com a literatura, assim, com esse grau de penetração, e porque vim de fora, talvez, que me ajudou, né? Pela vida comercial, assim, os atritos da vida, eu vim percebendo na literatura, mas vim de fora dela. Eu não tenho muita leitura, não, tá? Tem um entrevistador aqui em Vitória, Francisco Grijó, parou até de trabalhar com sala de aula, né? Ele atuava muito em pré-vestibular, hoje ele atua mais em preparatório para concursos sérios, né? Cobra caríssimo. Chamou para entrevista lá no programa de televisão dele, e eu observei que ele me questionou algumas coisas que eu desconheço, né? Eu não li nada do Sterne, não li nada desses autores que o Machado cita, né? Eu fiquei mais focado na formação do Machado, a formação dele. Eu fingi que eu era o Machado, quer dizer, o Machado diz em Aurora, 100 dias, 1870, também por causa desse excesso de intertextualidade dele, que ele é muito ardiloso em pegar uma frase aqui ou outra ali, sem ter lido a obra. Você fala sobre isso aqui também. Aí ele fala assim, mas eu não preciso ler o Shakespeare para dizer sou ou não ser, eis a questão. Ele usa um personagem lá. Sim. Eu não tenho que ler o Hamlet, ler toda a literatura mundial, tenho que ler o Dante, o Sófocles, o Platão, tenho que ler a Bíblia inteira. Eu vou passar 400 anos lendo, não vou escrever nada. Essa exigência que você conheça tudo, para depois vir escrever, é um absurdo, né? Então, com certeza. Há quem diga, inclusive, que é importante na vida do escritor algumas lacunas. As lacunas não podem ser todas preenchidas por leituras, porque há que se fique algum espaço. Inclusive o Kafka tinha bastante receio de ser oprimido pelo mestre dele, que era o Goethe. Então o melhor era... Né? E se você pegar a biblioteca do Machado de Assis, ela nem era tão numerosa assim. A biblioteca dele está disponível na Academia Brasileira de Letras, as obras que ele deixou para a posteridade. Você tem lá uma estante. Quando eu fiz o doutorado, eu fui até a academia para entrevistar um dos imortais lá. Aliás, fui muito bem recebido por eles. Tenho as minhas ressalvas em relação à ABL, mas fui muito bem recebido e não pude folhear os livros dele, mas pude ver. Nem é uma biblioteca tão numerosa assim. Rapaz, sobre esse detalhe do narcisismo em Freud, depois em Machado, uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, eu não sei, talvez você saiba melhor do que eu sobre isso, que o Machado, no ano da morte dele, abriu a escrivaninha lá, tudo quanto é carta que comprometesse, que fosse comprometesse a moral, você vai saber o que era erótico, era xingando alguém, ou aquela baixaria humana que no privado aparece. Ele queimou tudo, deixou só aqueles livros que são de correspondências formais que interessava a ele, com quem ele se relacionava. Primeiramente, então, teve uma estratégia diabólica também, até nessa parte da herança. Quer dizer, nada que me compromete eu vou deixar vivo. E o autor sempre gostaria de deixar esse lado podre, assim, depois de morto. Pode ler, eu não estou mais aí. Eu roubei uma bicicleta um dia, né? Eu saí com a mulher do meu amigo.
você tem um certo orgulho de dizer que enganou, mas não foi pego. Esse é justamente o narcisismo, quer dizer, aquele que você assim rouba ou não é pego. Mas o Machado apagou tudo. No entanto, o Freud deixou todas as cartas dele, né, que em vida não eram lidas, claro, 26 volumes, grande parte em francês, em inglês, recente publicadas, mais a partir da década de 70. Você só compreende a psicanálise lendo as cartas, porque ali ele denuncia o narcisismo dele quando ele desmoronou completamente, porque a hipótese original do Freud, quando ele corria para atender os pacientes desesperadamente, e a obrigação do médico salvar a vida e não a imagem, ele tinha uma hipótese de que essas doenças, das trapaças que a gente arranja, do medo que você tem, a traição, você vê alguém, chega lá o Vilela e vê o Camilo com a Rita na cama, é uma tragédia. Então, o Freud dizia que isso era inconsciente. É verdade que isso gera uma doença, se você não falar nada, se você não... Ele matou, Camilo e Vilela matou os dois. Se vingou. Eles estão me traindo, poxa. Aí hoje diz é machismo, é porque a Rita e o Camilo, ele era harmonioso, o Vilela era frio, homem duro. Então ele era um patriarcalismo, essa loucura que virou. Destruindo aquilo que pertence ao tempo. Mas voltando, você vê, o Freud partiu de uma hipótese equivocada. Rapaz, o inconsciente desejo de ter sucesso. Você colocou muito bem no início da conversa. A gente se exibe, tem o desejo de promoção, de manifestar meu trabalho. Olha aqui meu trabalho, né? Tem o narcisismo da gente. Agora, de repente, você descobre, dentro desse trabalho, uma falha imperdoável. O Freud, então, Alencar, ele caiu doente diante da descoberta que havia um erro na teoria dele, tá? Ele não gerenciou o narcisismo, agora explicando por quê, né? Ele era médico. Ele supôs uma coisa era outra. Já o Machado não, né? Ele começou assim desde novinho. Então, esse livro difere esses outros comentários que mencionam o narcisismo em Machado, o desejo dele também de ter sucesso, ou jogando no personagem lá no Conta Senhora, eles perderam a seguinte ideia, tá? Há um oculto passando que o Freud justifica dessa maneira, quer dizer, ele falou assim lá no texto inaugural dele, de 1914, com 58 anos de idade, né? Ele publicou assim, tem um elemento oculto que passa mesmo no cotidiano. Ele foi enganado pelo Jung justificadamente, tá? É simples compreender rapidamente, senão você tem que ler mais uma biblioteca inteira. Com 3 palavras explica. O Jung foi o primeiro a ler e citar o livro do Freud, de 1900, Interpretação do Sonho, num livro dele de 1902. O Jung ele vinha do misticismo, né? Ele acreditava muito em carta de tarô, assim, tratar por esse mecanismo. Supunha, então, que o ser humano tem uma vida pregressa. O Jung era partidário da metempsicose. E a loucura humana está relacionada a isso. Ele era psiquiatra, né? Então, quando ele cita no livro dele, de 1902, o Freud, foi o primeiro homem que reconheceu a obra de Freud como um contributo que não fosse só literatura, um contributo para o tratamento do doente mental, tá? Em 1906, ele publicou um segundo livro, citando Freud. Lá pelo belo dia, o aprendiz com o mestre se encontraram. O Jung tinha 35 anos, o Freud 56, 20 anos a mais. Rapaz, o namoro foi tão grande ali, a admiração de um pelo outro, que eu até zombei aqui no início. Vamos gravar isso para futuramente se mostrar. Um dia eu conversei com o Adel. É uma piada, mas não é. Porque o Freud, ele estava assim, muito com medo, Alencar, de vir a óbito, e os livros dele ficar guardados, ele diz no livro dele lá assim, ficar mais um capítulo na história da medicina. Ele queria marcar o nome dele, né? E ele declarou para o Jung, em 1909, assim, você é meu príncipe herdeiro. Agora vamos começar de novo. O Jung era um desconhecido, um jovem, e o Freud era o Deus, uma estrela para o Jung. Quando encontrou lá o
o Deus com o humano, e dizendo isso, o Jung começou a se articular, rapaz, em 1913, tem um outro livro anterior a isso aí, que é o do narcisismo, né? Tem um capítulo sobre isso. Lá com 1912, 13, assim, 6 anos depois de relacionar-se, o Jung estava extremamente poderoso, como se você se tornasse o presidente da empresa e você começasse a humilhar todo mundo. O Jung chama o Freud de cachorro. Tá? Usa uns palavrões assim. Ô, Freud, você está incomodando aqui. E o Freud estava velho, né? O Freud foi se instruir no Shakespeare, lendo lá o Rei Lear, tá? Aí ele cita no artigo dele, sempre no meio das linhas também, né? Não se pode transferir a herança em vida. Você não pode receber lisonjas, elogios, como se fosse dinheiro vivo. Elogiei, você faz um monte de coisa pelo outro. Você não pagou, quer dizer, ele também é sagaz, assim, ele aprendeu muito, até com a própria relação. Por isso que em 1914 ele diz no artigo dele, né, passe algumas coisas ocultas, que são as intenções que o outro tem de roubar a sua carteira, tá? O cara chega para você e fala assim, olha o avião, você olha e te rouba a carteira. É mais ou menos essa ideia. Uhum. Tá? Então, o tempo todo na vida da gente tem isso. Tem um caso que estourou agora, não sei se você viu, recente, de um cantor de fora do Brasil, que a esposa vinha deslocando o dinheiro, desviando, desviando, desviando. Ele é um Alencar, um Adelmo, assim, sabe se defender com a linguagem, sabe criar poemas, sabe fazer o show no palco, e levava junto a mulher dele. Rapaz, ele tentou de todas as maneiras salvar o casamento, ele declara isso, né? O advogado, ele está ganhando a causa, inclusive. A mulher desviou mais de 100 milhões de dólares. É milionário. Só que aí, então, Alecrim, veio um golpe do narcisismo, que é qual? A ferida foi tão grande que ele, incapaz de se defender, ou não entendendo mais, desnorteado, ele virou pastor evangélico. Tá? Está se aconselhando com gente. Quer dizer, ele não conseguiu transformar naquelas músicas que você reverte o jogo, né? Uhum. Malvada, ó, tal qual, perversa, covarde, quer dizer, bastava compor, né? Mas quando você é atingido no ego, em que você perde toda a sua estrutura, é isso que o Freud interpretou como sendo inconsciente, tá? Não é. Assim, até ali era inconsciente, que minha melhor amiga, é o capítulo Pílades e Orestes. No livro, tem aqueles dois mitos de herói, assim, infalível. Uhum. É como se o Batman ou o Robin chegasse para a polícia e falasse assim, olha, vocês estão procurando o Batman, a Batcaverna é ali, me dá um trocado. Tá? Há um mito do heroísmo que é assim, o Robin jamais faria isso. Eu ia te perguntar aqui uma coisa, você falou do inconsciente ali, né? Logo no começo do livro, você fala sobre o narcisismo e o inconsciente, né? Isso já aparece lá em Três Tesouros Perdidos, que é aquele primeiro conto do Machado de Assis. Isso. Você podia falar um pouquinho sobre narcisismo e o inconsciente? É que, assim, como o Machado era da sociedade petalógica, né, ele já entendeu a realidade como petalogia e golpe. E começou a construir a literatura dele dessa maneira, sem dizer, né? Porque se você diz isso, o leitor já vai ler com essa chave na mão, concorda? Então ele esconde, né? O continho dele, de 1858, ele tinha 19 anos só, era jovenzinho. Ele criou um conto, 3 páginas. E no final ele diz: o senhor F perdeu o melhor amigo. Ele desconfiou que tinha um caso com a esposa, mas era outro. Esse melhor amigo lhe dá uma fortuna para ele ir embora. Ó, some da cidade, eu vou virar criminoso, leva o meu dinheiro. Quer dizer, salvou a vida do amigo para não cometer o crime. Chega em casa, tinha um bilhete, que era o contrário, né? O que fugiu com a mulher dele era o que ele acreditava ser amigo. Olha a petalogia aí. Quer dizer, o cara fugiu, aí ele diz, eu perdi meu dinheiro, o melhor amigo que eu desconfiei dele, e minha esposa que foi embora com o malandro.
Aqui você tem um resuminho nessa peça lá como é que chama? Cartomante, você tem um resuminho nessa peça, um condensado nessa peça lá do Memórias Póstumas, porque é a mesma coisa com Lobo Deves. Ele tem uma chave de leitura que, então, o Sr. F. não percebeu o narcisismo da situação, que é a confusão dele com ele mesmo, no caso, né? Eu estou muito senhor de mim, acredito que o Alencar é um traidor, o meu amigo aqui, né? Eu acredito errado. Tem uma frase lá no Deus de Casaca que diz: a crença é o que nos alude, arrasta. A crença é o que ilude. Eu acreditei que esse era um e aquele era outro, era o contrário. Quer dizer, você está tão autocentrado que não está percebendo nada, né? O entorno. Bom, Alencar, vamos cá entre nós. Faz parte do jogo humano. Se você desconfiar o tempo todo da sua esposa, tá? Ou do filho, ou do pai, você fica paranoico, né? Se você desconfiar o tempo, você fica paranoico. Você o tempo todo vai perguntar, meu amor, você é você? Me dá a identidade. Pô, entende? Pode ser um disfarce, né? Mas autocentramento, que você diz, faz parte da convivência. Sim, você fala, inclusive, sobre o narcisismo que é importante para a nossa vida, quando ele não é. O roubo, o dano é o golpe. É por isso que surge o problema do surto psicótico. Você estava confiando tanto nessa pessoa e você vai ver ela outra completamente diferente. Tá? Não é autocentramento, é uma necessidade de convivência, né? Mas o outro lado pode estar gravando conversa, pode estar guardando o bilhetinho, e quando você chega lá na frente, aí você vê o mundo cair nos seus pés. Tá? A frase que eu retirei aqui do livro, eu costumo ler os livros e fazer ficha de leitura. Eu sou das antigas, tá, Adelmo? Claro. Só não é aqueles fichário amarelado, né? Que a gente fazia antigamente, mas no computador vira um fichário. O narcisismo é necessário para a pessoa se proteger. Se o amor a si mesmo leva aos excessos, o problema não estaria no amor, mas no mau uso dele, mas no mau uso que dele é feito, quando há falta de ética. Por aí. Agora, tem um macete aqui de leitura que complica o lado do leitor, ele tem que ficar debulhando a obra pelo seguinte, Alencar, vamos ser sinceros também, né? Eu trabalho com engenharia e sempre dizia o seguinte, a construção da obra é muito mais importante do que a obra pronta. Eu sei fazer um prédio, eu sei fazer uma família, eu sei ser comerciante. O grupo que participou da construção do livro pegou desde o início toda essa jogada e quem está lendo só o livro não tem o histórico todinho para trás. É assim que não lê o Machado, porque a vida dele está todinha na Semana Ilustrada. Você vai ver uma passagem muito bonita, que é quando eles estão estudando. Porque ele tinha um grupo de intelectuais, estava estudando a condenação de Sócrates e de Galileu. E o Machado publicou 2 textos, um chamado Etaíra e outro A Senhora Opinião Pública. Porque hoje você é julgado assim, pela opinião pública, né? Tá? Se te pegarem numa filmagem de rua, jogar a população contra você, você chega no judiciário já como criminoso. Eles estavam atentos a isso. Tá? Vou te mostrar aqui, eu compartilhar uma tela, agora sim, muito interessante. Vamos ver se aparece aí. Nem sempre a sincronia perde, né? Deixa eu abrir de novo. Essa dissertação, essa tese de doutorado aqui, rapaz, é demais, o Alencar. Fiquei surpreso aqui com essa tese, tá? Vou ver se aparece outra tela, porque essa está errada. Vou voltar aqui. É aquela que você comentou ali no WhatsApp? Não, é uma outra que chegou essa semana. Não me lembro se eu cheguei a comentar. Mas, rapidamente, o tempo vai ficando longo também. Vamos ver se a gente
consegue compartilhar aqui. Não apareceu não, tá? Sincronismo aqui, muitas vezes falha. Deixa eu startar de novo. Fala. Você me falou aqui de uma matéria sobre petalogia e um artigo sobre o narcisismo em Esaú e Jacó. Foi isso que você me passou aqui. Entendi. Uma tese de doutorado aqui, rapaz, fantástico. Um minutinho só, que eu acho que o problema está aqui na transmissão. Eu vou sair um instante e volto. Você sabe compartilhar ali, né? Naquela setinha ali embaixo? Enjoado de fazer isso, só que agora um sincronismo aqui, o link, né, não está entrando. Vamos tentar de novo, né? Aliás, vou fazer o seguinte. Se não der, também não tem problema. Depois você compartilha comigo. Me manda. Não tem problema, não. Não, porque é aquele negócio que disse uma colega. Quando você vê na hora, você tem aquele calor do momento e a surpresa. Quando você vê no YouTube, então muitos colegas preferem, assim, nem ver depois, tá? Se não der, não tem jeito, paciência, não foi, não está entrando. Tem que ver o tamanho também do documento, tá? Porque às vezes isso aí influencia. Tá. Por incrível que pareça, eu tinha ensaiado antes de você entrar, eu não deixei logo de cara para não ficar uma tela aqui do lado poluindo a visualização. Eu fechei o PDF que expõe, abri de novo. Você queria me impactar? Agora eu vou... Até que não. É uma tese que saiu concomitante ao livro, justamente sobre petalogia. Tá? Não está entrando, eu te envio. Eu vou só, então, ler rapidamente. Qual é o título dela? Eu te passo ela por inteiro. Entre tipografias, homens e petas. Publicada em 2023 agora, concomitante ao livro, da Cristiane Garcia Teixeira, da Federal de... em História, tá? Federal de Santa Catarina, doutora em História. Opa, minha colega aqui da Federal? Federal de Santa Catarina, Cristiane. Aí eu escrevi aqui o seguinte, para ela, né? Com sua tese de doutorado em petalogia, confirma-se um dos capítulos deste livro que um comentador resumiu dizendo: neste livro acham-se, de forma abreviada, várias teses de doutorado em Machado de Assis, Travessia do Rubicon, Prometeu no Cáucaso, Similia Similibus Curanto, Lanterna de Diógenes, Caiporismo e vai embora. E também o texto central, que é o narcisismo. Aí coloquei uma novidade aqui interessante. O vocábulo narcisismo foi forjado, não existia antes, nunca houve esse vocábulo, né? A etimologia dele aponta para a virada de 1900, não existia antes. No entanto, sob a forma de êmulo de Ovídio, ou seja, um imitador de Ovídio, né? Tentativa de ser igual ao Ovídio, e com esse título, né? Eu sou um êmulo de Ovídio, foi antecipado por Machado em 1859, num artigo que não tem autoria. Imprensa na atualidade. Esse artigo, para afirmar que o autor seja Machado, ele percorreu o que o Machado andou publicando na época, que era a Reforma para o Jornal e o Livro, para dizer que o Machado repetiu ali coisas que ele disse em outros artigos, onde é identificado como autor. Então, a autoria é atribuída pela semântica. Tá? Então, a autoria desse artigo, a imprensa na atualidade, onde ele menciona o êmulo de Ovídio, não foi até então visto como sendo ele. Também, Alencar, como o Machado disfarçou demais, ele não ia ser descoberto como um Freud em 1900 nunca, porque dessa maneira, né, ele mesmo dificultou o trabalho dele. Imortalidade é um conceito, né,
vinculado à ideia de narcisismo, como acontece com as religiões que propõem a existência. Eu fui batizado na Igreja Católica, né? Para acalmar a gente, você ter outra vida, hein? Eu também. Então, assim, essa ideia do narcisismo está vinculado assim, a uma certa segurança pessoal para você não achar que você é um animal como outro qualquer. Esse é mais um conceito da obra de Machado, tá? A imortalidade. Um conceito central também, que tem um capítulo, que diz o seguinte: ele, no Conto dos Imortais, aos 20 anos de idade, ele teria percebido que, entre aspas, imortais são escritores de livros que permaneceram como obra póstuma, como os autores da Bíblia. Então, é bastante complexa a compreensão do Machado quando entra assim, verde, ou inocente, ou ingênuo, sei lá, o vocábulo correto, né? Porque você tem que ser sagaz, tem que ser o bruxo, tem que ser igual a ele. Ou virar bruxo, né? Tá? Então, essa autora aqui, a Cristiane Teixeira, Garcia Teixeira, ela veio comprovar, né, com a tese de doutorado, esse rápido comentário que alguém tinha feito, assim, desavisadamente, sem saber. Porque a petarologia no livro do Machado, que a gente postou, vai mostrar que ele foi formado na Sociedade Petarológica de Paula Brito. E veio com essa ideia na mente, desde Textos dos Perdidos. Sempre jogando com ambiguidade, né? Isso que é a magia da arte, da linguagem, né? Não se pode também destruir a magia da linguagem ou da própria vida, né? Das fantasias, você vai rasgar tudo, né? Você está Sim. aborrecido com... Se um cara estiver aborrecido com a esposa, ele vai chegar, mozinho, essa palhaçada que você fez, eu gastei uma fortuna para decorar os balões, o aniversário, você não está olhando o dinheiro, não? Ela vai dizer assim, poxa vida, eu fiz isso com todo amor e carinho, você está pensando em dinheiro? Então, a vida exige essa conciliação permanente. Tá? Uhum. E é interessante porque o Machado, ele teve já um reconhecimento considerável em vida. É. Esse desejo pela imortalidade talvez se justificasse mais em figuras como, sei lá, Cruz e Souza ou Lima Barreto. Mas no caso dele, né, ele teve louros, ele teve tempo para isso em vida. Ele se articulou muito para isso, né, rapaz? Ele é um miserável. Ele já via, por exemplo, lá no começo, com aquela Arcádia Fluminense, onde faziam saraus, foi uma tentativa dele de organizar os escritores. É comum acontecer isso. Não é crime nenhum, né? Vão reunir aqui os intelectuais para ler em conjunto, compartilhar uma obra. Sim, 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 sim. Foi evoluindo nisso. Recebeu em 1874, acho que não lembro bem, está no livro isso, uma carta de Victor Hugo. Aqui na França, criamos uma academia, não quer criar ali, não? Aí ele reúne lá o Joaquim Serra, mais 4, nós estamos já em 5. Só que ele também percebe, Alencar, que 5 sozinhos ia ser uma certa arrogância. Tá? Até essa sagacidade ele tinha, né? Tem que ter um volume, né? Quando fundou em 97, já tinha um bando grande, né? Aí disfarça um pouco mais o narcisismo. Disfarça completamente. Somos nós todos que queremos, não sou só eu e esses 3 aqui. Deixa eu te falar, Adelmo, você me mandou Rapaz, aqui... ó, um detalhe, hein? Tão miserável que é como se o Lula chamasse o Bolsonaro para ser ministro dele. Tão miserável porque o homem que vem criticando ele nos últimos 20 anos, que é o Silvio Romero, ganhou uma cadeira na academia. Entendeu? Eu vou trazer meu inimigo, ele não vai ficar falando que eu sou narcisista. Rapaz, é demais, tá? É demais. O Lula tinha que ter chamado o Bolsonaro e falou assim: vamos governar junto? Já pensou? É. Você tinha me mandado aqui, Adelmo, aquela reportagem da UOL sobre essa menina, sobre a Cristiane, e aí você me deu uma baita ideia, rapaz. Por quê? Porque se ela fez aqui, na Federal de Santa Catarina, talvez ela more até em Florianópolis. Eu vou procurá-la aqui nas redes sociais, que se eu encontrá-la, quem sabe a gente pode até marcar um bate-papo aí num café,
E como é que eu localizei, né? você Então, conhece ela? acabei conhecendo que esse livro, esse artigo que você leu em Aventuras e Histórias, é uma agência de Santa Catarina, da LC, né? Lilian Cardoso Comunicações, que eu contratei, está me custando um dinheiro isso, e não é, são 3 meses apenas, para divulgar essa produção. Então, saiu no Aventuras e História. Através da pesquisa na internet, encontrei essa Cristiane, e eu nunca entro em contato direto. O seu contato comigo foi indireto. Então, eu pedi ao pessoal da assessoria de imprensa para localizar a Cristiane e enviar um livro para ela. Então, ela recebeu o livro e aí eu tive esse contato com ela recentemente, esses dias atrás, onde me interessou anunciar justamente essa novidade, assim, porque ela não cita o meu livro, nem eu o dela, porque foram trabalhos concomitantes. Sim, sim, sim. Mas você sabe se ela mora em Floripa, não? A cidade, não sei não. Então, eu vou procurar me informar aqui, porque se der para conversar com ela pessoalmente seria interessante. Eu falo do trabalho aqui que eu estou desenvolvendo a partir do teu livro, e ela me fala sobre a pesquisa dela aqui na petalogia. Pode ser algo bem frutífero, né? Aqui, primeira conversa, a gente falou assim, talvez uns 2 vídeos, né? Não dá para esgotar tudo hoje, também cansa, agora já são 4h10. O meu tempo está livre, mas tem um limite. Então, vamos dizer o seguinte, antes desse livro lançar, fui pessoalmente na biblioteca brasiliana, onde estão esses originais que a gente consultou, né? Consegui conversar com Hélio de Seixas Guimarães, rapaz, uma sumidade, né? Republicou todas as obras do Machado e tal. Olha só o azar do Adelmo, né? Estou chegando lá e falei assim, Adelmo, eu estou indo para o aeroporto, está tendo um congresso em Roma, estão reunindo lá 25 universidades, eles estão querendo saber quem é esse brasileiro de nome Machado de Assis, que agora começou a provocar. Mas eu estava ali, aí o tempo é curto, um homem desse está com a cabeça, entende? Eu não posso esquecer o passaporte, né, o horário. Aí eu falei assim, Hélio, se você quiser, leva, rapaz. Não é por mim, não. Nós estamos promovendo o nome do Machado. Internacionalizar o Machado de Assis. Desculpe, Adelmo, mas a queima-roupa, assim, eu entro numa furada, eu teria que ler tudo, tá? Então, ele tem razão, né? Pode ser uma petalogia do Adelmo em cima do Hélio, entende? Um abacaxi e vai divulgar lá. Foi um filho de um aputo do brasileiro, queria se promover meu nome. Então, esse cuidado é compreensível. É compreensível. Ele não Que dó, conseguiu. né? Tivesse chegado um pouquinho antes aí. Eu mandei no PDF assim, a versão que ia ser impressa, pelo e-mail, mas também tem que fazer certas concessões, Alencar. Um homem desse, ele está, como disse, publicando 26 volumes do Machado, com a verba do governo, indo para estrangeiro. Ele não conhece quem é esse. Chega um velho na frente dele, entende? Quer dizer, é de considerar que se fosse assim o Guimarães Rosa, ele receberia tudo, né? Mas é um Adelmo, rapaz, engenheiro. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso pelo seguinte também, tá? Esse legado que vai ficando, por isso que perguntei a idade, tá? A Cristiane tem em torno de uns 40, você é jovem ainda, vai ficando assim. É possível que o Machado mude de patamar numa visão externa porque nós não temos nenhum filósofo brasileiro. Eu achei um artigo aqui muito. Vou te mandar depois, tá? De um professor da Ceará, criticando demais o fato de que no Brasil não existe nenhum filósofo. E a tese dele é que não seria possível existir, porque essa ideia hoje que está atrapalhando as universidades, que é assim, não é possível existir porque a gente é obrigado a ler Kant, Descartes, sei o que lá, Hegel, fora da nossa realidade. Aí ele diz, existiria um filósofo brasileiro se fosse autorizado o brasileiro a pensar, que agora está sendo autorizado. Rapaz, ele cria um desvio de compreensão, porque em qualquer curso de universidade de filosofia do mundo inteiro, você é obrigado a ler, desde Platão, poxa. Não pode começar lá em Uganda, uma filosofia de Uganda, sem ninguém ler nada, assim. Sai com um doutorado de filosofia, apresentar um trabalho na Alemanha,
Tá igual a Delma aqui, que entrou na engenharia, quer dizer, não leu nada, né? Na filosofia tem um rigor, né? Sim, sim, sim. Assim como os eclesiastas, assim, os teólogos, eles têm 10 anos de formação. Ele não pode ser padre se não leu a Bíblia, né? Claro. Então, há uma confusão, e um colega lá do Ceará, eu pedi até o endereço dele por e-mail para enviar o livro assim, secretamente, porque quando você pega uma notícia em que você mesmo percebe que você não viu e não tem humildade suficiente para admitir, nossa, deixa eu ver aqui, tem uma novidade. Se você não admite isso, você fica batendo naquele outro ponto, né? Aí eu comentando com um colega aqui, que eu peguei hoje isso, saiu na internet, dia 25 de dezembro agora, ele publicou um artigo homenageando as minorias. Aí se posiciona, né? Rapaz, se a gente for assim, declarado demais, por isso que esse vídeo tem que ter cuidado, né? Pelo seguinte, aqui em Fortaleza, no passado, teve um congresso da Unpof. Perguntei a vários professores que eu frequentei de 2010 a 2018, tá? Como aluno de mestrado em filosofia, né? Eu mandei um artigo para lá, aí eu fui ver assim, as 5 mesas eram afrodescendente, a mulher na literatura. Achei meio estranho, e perguntei a vários colegas, eles falaram assim, Adel, hoje está impossível ensinar literatura na universidade. Tá? A filosofia clássica hoje é quase que proibida. Você tem que partir para as filosofias regionais. Aí eu falei assim, eu não vou lá porque eu nem conheço filosofia regional. Eu sou professor de Descartes, eu sou professor em Kant, em Hegel, em Freud, assim, há 40 anos, eu estou me aposentando, eu não vou me desgastar com essa gente, prefiro não ir. De repente, rapaz, gera uma Eu discussão. entendo. Então, você está falando de uma forçação de barra, assim, né? Não precisa deslocar o outro para eu entrar, Alencar. É, sim. Estou dizendo Uhum. aqui, o Machado, ele mostrou o caminho. Chama o Bolsonaro para governar, que ele acalma aquela loucura dele. Ele botou o Silvio Romero na academia de letras, que ele foi o pai, tá? Então, se você não negociar com o inimigo, você vai gerar guerra o tempo todo. É. Essa Deixa eu te ideia de fazer uma... adversário, a ideia de adversário, eu preciso de derrotar e te matar, isso Uhum. é inumano, né? Sim, concordo. Uhum. Então, Vou te fazer uma pergunta aqui mais de curiosidade. Eu vi que você cita aqui o Memorial de Aires, não tem como não citar, inclusive, né? Quando você fala ali sobre os cemitérios, né, que demonstram bem o narcisismo do ser humano, quer dizer, a manutenção das aparências para além da morte. é, Isso aparece também no Memorial de Aires, é, que é um livro extremamente associado com a morte, né? O é. próprio Machado de Assis já estava, inclusive, no seu ano derradeiro. Mas tem uma frase desse livro que me parece um enfrentamento ao narcisismo. Fiquei pensando sobre isso, lendo o teu livro e pensando sobre isso, porque não faz muito tempo que eu reli o Memorial de Aires. Eu gosto muito desse livro, aliás. É. E a frase é a seguinte: não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Uhum. São as jogadas do Machado, né? Ele também joga ambiguamente. Quer dizer, eu quero alegria pública, mas a privada também, que eu estou acabando. O que é melancólico nesse livro é que a impressão, como ele não tem um enredo, assim, um final igual Dom Casmurro e outros, o Machado parece que escrevia na iminência da morte, porque são datas. Eu vou escrever mais uma data hoje. Ele volta com aquela preguiça, assim, quase que estou cansado de escrever, mas eu vou escrever mais um pedaço. Aí, fala alguma coisa e depois fecha e vai embora. Quer dizer, é um testemunho da morte. Pois essa passagem aqui, ela fala sobre a abolição da escravatura, que foi apreciada pelo Aires, mas o Aires não quis ir para a rua É, para comemorar. Isso é muito Machado de Assis, né? Então ele não quis ir para a rua para comemorar, muito embora ele estivesse satisfeito com o que estava acontecendo.
Por isso que ele diz, né? Não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Não quero que os outros, não preciso que os outros vejam que eu esteja usufruindo desse momento. Aí vem aquela frase também, aqui do teu livro, que diz o seguinte: a vaidade vive da opinião e para a opinião. Que é o tema do conto fulano, né? Ele era um bom marido, um bom doméstico ali, toda coisa, vê uma notinha no jornal elogiando ele, ele vira político. Sim. Então, quer dizer, não me importa em que os outros me vejam alegre. Quero eu aqui estar alegre com os meus botões. Satisfeito comigo mesmo. Me parece uma postura bem anti-narcisista. É um disfarce, né? Porque você não tem sujeito mais narcisista do que o altruísta, né? Ele fica completamente apagado. Aquele foque. Sim. O altruísta é pelo outro, mas sou eu. Me lembra também o Modesto, né? Sobre o qual você fala. Quando ele faz lá o Esaú e Jacó, ele tem a estátua de Narciso. Ele vai acompanhando o tempo todo com essas ideias. Sim. Outra coisa é assim, o interessante. Extremamente sofisticado esse livro, viu? Sofisticado. Esses livros aí mais derradeiros, desses textos mais derradeiros, são os textos em que ele atingiu um outro patamar, assim. Esaú e Jacó é muito sofisticado. Não é tão popular quanto a trilogia aí, né, Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Quincas Borba, mas é fenomenal. O livro aqui, você viu que lá que defende uma tese, uma terceira fase, onde ele olha para trás, né, naquele conto, uma por outra, né? Você talvez vai ver, não leu tudo ainda, falta chegar lá, mas ele Eu passei aqui pelo Rubicon, tá? E uma por outra é um capítulo. Estou indo adiante. Na Lanterna de Diógenes, né? Esse uma por outra é um capítulo, é uma vida por outra, né? Onde, aparentemente, Alencar, ele teria uma terceira fase. Rapaz, tem um conto estrutural do pensamento dele que coincide com o de Freud, que é chamado Viagem à Volta de Mim Mesmo, de 1885, onde ele vai ao nascimento do narcisismo na infância, quando o garoto Plácido, né, que depois ele virou Plácido demais, assim, inofensivo, ele era muito moleque, né? Eu era mais traquina dos meus tempos, de 82, 81, lá no 85, é o menino que vai roubar a fruta no quintal do vizinho. E o pai diz: meu pai ralhou comigo, à noite não dormia. Era o pai natural ou era o pai simbólico? O Machado ele consegue perceber a origem da metáfora, a capacidade humana de mentir. Porque introjeta no garoto a ideia de consciência moral, porque ele vai roubar a fruta de novo escondido, quando o pai não vê. Você, como pai, você sabe disso, você é obrigado a falar assim, meu filho. Tá? Mas o menino, se ele obedecer em tudo ao pai, ele se torna um homem enlatado, assim, ele não arrisca nada. Então, há uma necessidade também de você ter um pouco de coragem para infringir, né? Nesse conto chamado, esse aí, né, a Henriqueta, quando o plástico fica adulto, toda hora que ele pretende pôr a mão na Henriqueta, ele lembra dessa frase. Quando era moleque, ele era atrevido. Quando ele ficou adulto, ficou com medo de qualquer infração. Porque você, para abordar uma mulher, você tem uma hora que você tem que chegar e dar um beijo, né? Tirar a roupa dela. Senão ela vai achar você tímido demais. Esse conto é estrutural. No entanto, o Machado não recolheu ele. Tá? Quem botou esse conto lá em 1910 foi o Mário de Alencar. Ah, não sabia. Interessante. Tá? O Machado não quis entregar o conto. Como você disse, vai ficando para frente, ele vai ficando mais esperto, né? Mais sutil. Estou dizendo isso pelo seguinte, que você mencionou essa sutileza dele em Esaú e Jacó. Como ele estava descendo para a infância, para a origem do menino sem vergonha lá, com 5 anos,
Depois ele vai investigar como se fosse um psicanalista, assim. Da onde que surge o ser humano? Porque ele começa a fabular um pouco em cima da origem de Pedro e Paulo. Elas vão na cigana, tá? Começa a projetar um monte de coisa para os filhos. Essa frase do Lacan e do Freud, assim, eu sou falado antes de vir a ser, está lá no Machado. Toda expectativa sobre o seu filho, você começa a conversar com a sua esposa, né? Se for menino, que nome vai pôr? Essa expectativa antecede até o nascimento. Então, o narcisismo ele começa a ser constituído numa expectativa anterior ao vir ao mundo. Então, essa percepção distanciada da realidade da existência humana, Alencar, é compreensível que passou meio batido, tá? Tem que ter uma literatura. Por isso que, assim, a Cristiane, você, né, tem outro colega que está traduzindo para o inglês esse livro, ele é de Porto Alegre. É bom ficar para a gente jovem que depois considera a seriedade do trabalho, tá? Uhum. Como uma descoberta que não foi vista, né? E possível de saciar, né, aquela fome de saber que reuniu em Roma em outubro, assim, 25 escolas, universidades, avião, hotel, pesquisador, tá? Mas não tem o livro que desenrola o enigma, né? Deve sair, já saiu a versão em francês, está no 18º capítulo, e a em inglês atrasou um pouco. Opa! Vai É, rodar o mundo aí. vai. Que maravilha, Delmo. Parabéns. Então, é uma pesquisa que eu estou compartilhando, que, assim, nós somos muito pequenos em relação ao Machado. Ficar assim, o Adelmo chegou lá com o livro, disse, não é o Adelmo, é o Machado que está no livro, gente. Eu falei na palestra o seguinte, né, cara, quem dera o livro falasse sozinho e eu pudesse ir embora. Eu ia deixar o livro aqui na mesa, o Dilo falando sozinho, né? Pronto, ele vai ver o Machado falando no ouvido dele. Por isso que eu fiz questão de o tempo todo ir citando sempre muito o Machado, o convencimento vindo da obra, né? Se você lê deixa. com a mente aberta e lê desarmado do narcisismo, disposto a mudar de posição da clássica, né? Onde eu mais encontrei dificuldade foi em Vitória, aqui, tá? Porque os especialistas em Machado falaram assim, Adelmo, você está confundindo. O Machado está fazendo uma crítica à sociedade da época. Quando começa assim, eu evito para não criar um inimigo, né? Deixa quieto. É melhor deixar quieto. Sim. Nossa, que maravilha que ele está sendo traduzido, então. Vai circular por aí. Mas é interessante, né? As pessoas que estudam o Machado também, muitas vezes, se apropriam dele. Quando eu fiz a imersão do Machado de Assis, tem uma moça aí que me segue no Instagram, que é estudiosa do Machado e que também estava organizando um evento sobre ele. Ela ficou muito chateada de eu estar fazendo um evento concomitante ao evento dela. Ah, é? Sendo que eu nem me toquei que ela estava fazendo também, não estava fazendo. Então, as pessoas elas querem se apropriar, né, do autor. É porque tem que ser o que ela leu e o que ela disse. Isso, Tá? Eu li assim, eu entendo assim, e assim que é o certo. Nesse caso, eu desisto porque eu vou criar um inimigo, vou ter um problema. Eu deixo quieto agora, tá? Deixo o livro lá, talvez depois leia. Aqui consegui agora que a tela compartilhasse, olha a tela aqui, ó, 2023, tá? Já tirei uma foto aqui da ficha. Tá aqui, ó. Rapaz, é brilhante o trabalho da Cristiane, tá? De causar, assim, como ela redige bem, tá? Esse trabalho dela está ganhando prêmios, tá? Ela mostrando, assim, aí ela usa as piadas todinhas petalógicas da época, que é assim, a praia de Botafogo está ótima, você pode ir. Aí o cara chegava lá, estava um temporal. Querendo culpar o leitor por ter acreditado na linguagem, tá? Armando sempre o perigo de você acreditar na armadilha, né? E ela é de história, né? Isso que eu fiquei admirado, tá? Porque ela entrou no elemento histórico da coisa, tá? A petrologia... Não, ela é da área da história? Ó, graduação, mestrado, doutorado, tudo em história.
Sobe ali, por favor, deixa eu ver a capa ali do livro. Essa é a tese de doutorado dela, né? Vamos voltar ao início, né? Que aí Isso, só ali a capa. a ficha, Já tá? A ficha, já vamos ver ali. Aqui é a primeira página, né? Sobe mais um pouquinho, por favor. Aqui acabou, né? Foi muito, Pós-graduação em História, ela não é ela não é do meu departamento ali. Não. Ela comigo falou o seguinte, tá? Como não tá... Porque até a história é toda subdividida. Ela tem graduação, mestrado, doutorado em História do Brasil. Uhum. Ela não pode concorrer à vaga em outras áreas da história. Sim. Tá? Então, ela está limitada. Eu perguntei, mas não está tendo concurso para a História do Brasil, a Delmo? Pior que não, tá? Não tem tempo que está. Ela terminou o doutorado, está precisando dar aula por aí, né? Para ganhar o ganha-pão dela. Claro. Agora... Vou tentar descobrir se ela mora em Floripa. Tá. Sabe, a gente marca um encontro aí para trocar uma ideia. O curioso, tá, para mim, assim, muito impressionante é como que o interesse dessa moça surgiu pela petrologia. Já na graduação, o trabalho dela, ela disse que parece que vai traduzir para o inglês, gostaram muito. É a época da fake news hoje, né? Como que a fake news existia naquele tempo de uma maneira que meio que instituída e não era crime. Fazia parte do humor, da pegadinha, que hoje estão querendo criminalizar, né? Um absurdo. Tá? Então, ela vai nesse momento histórico. Agora, que interessante, elencar para nós que estão divulgando o Machado, né? Você agora começando, veja bem, até nos livros de história do Brasil, o Machado pode agora entrar não como historiador, mas como um homem da história da filosofia, né? Então, é a história do Brasil. Ligando a filosofia que ele inventou e criou, no mesmo nível de Freud, como ele não foi reconhecido, aí perdeu, né? Então, tem como produzir muito artigo nível Qualizar 1, e etc, etc, assim, muita novidade do fato de não ter sido compreendido. Foi até bom essa moça da área de história, e não da literatura. Tá? Ela recebeu o livro, ela disse que vai ler, e de acordo com a curiosidade dela, o interesse, ela poderá, então, entrar no trabalho, assim, voluntariamente, né, pesquisadora, para divulgar, enriquecendo a pesquisa dela, dentro da história brasileira, como o pensador brasileiro, o Pelé. Tá? Nós temos um Pelé também aqui na literatura. Parece que no Brasil ninguém pensa, né? Sim, sim. E é interessante que ela seja de história também, para ver como Machado de Assis ele é saltitante. Como ele transita bem entre diferentes áreas. É maravilhoso isso. Você, da área de literatura, você tem um vocabulário mais rico que o meu, né? Você aparece com esses vocábulos, assim, saltitante, quer dizer, é uma palavra que eu nunca usaria. Eu sou do balcão do comércio, né? Esses vocábulos que você traz já para mim, eu mesmo rio, né? E acho engraçado, porque é típico da literatura, né? Nada, mas você também tem umas tiradas muito legais aqui que eu anotei. Vindo da vida, né? Mas não essa criatividade literária, licença poética, né? É uma coisa que eu não sabia usar, não. Assim, ser ator no palco, fazer o teatro. Eu dei aula de matemática há muito tempo, mas a matemática é uma ciência, né? Não tem saltitante lá. Mas você vê com o Machado se trafica. Adorei. Tanto é que eu anotei aqui. Eu gosto desses termos. É um termo que foi usado, não é por mim, né? Foi o... Como é que é o nome dele? Aquele anterior do humor, 1912. Eu citei ele aí, né? Ele disse que esse traficante... Machado diz isso, tá? E o outro autor reconhece, um comentador, né? Certo. Verdade. O Alcides Maia. Uhum. O Alcides Maia diz, ele se desguise, em inglês, né? Ele se disfarça de personagem dentro da obra. Uhum. Confirma o que o próprio Machado tinha dito como um traficante, né? Essa frase aparece no conto A Onda, né? Aí vem
Essas pessoas que querem fazer só oposição barata, falam assim, Adelmo, a onda não é reconhecido como texto do Machado. Quer dizer, o cara invalida na origem, tá? Ele não quer nem pensar. O autor de A Onda, Adelmo, você disse que é o Machado, mas há dúvidas. O livro caminha no seu contrário, Alencar. Elogio à Vaidade, de 1878. Se você lembrar do livro ali, né, lá atrás tem um texto com esse título de autor chamado K. Então, um autor de nome K publicou Elogio à Vaidade em 1865, por aí. O mesmo título aparece em 78. Eu vi aqui que você fala sobre isso. Quer dizer, esse livro vai permitir atribuir, talvez, autoria ou uma negociação com autores para perguntar quem era esse K. Em vez de você sair batendo de frente, dizendo assim, Adelmo, o K não é o Machado. Eu não estou dizendo que é. Era alguém muito inteligente que escreveu um texto de nome K. E o Machado se apropriou na interlocução, como você diz, no interdiscurso, e fez outro igual. É melhor você raciocinar assim. Não precisa negar o outro. Eu não estou afirmando que Onda é do Machado, mas tem um autor disfarçado na obra que o Augusto, lá na frente, Alcides Maia, vai dizer, o Machado, esse é o Machado. Olha, muito frutífera a nossa conversa, viu? Valeu. Gostei muito. Fica com um registro, né, como foi dito lá atrás. É bom, se não tivesse gravado, perderia. Aí, se você dizer, Adelmo, não quero que publique, pronto. Eu vou respeitar, porque aqui é Pílades e Orestes, mas é Batman e Robin mesmo. Quer dizer, não vou publicar se você proibir. Não, imagina. Eu acho que não falei muita besteira. Então, estamos bem. Estamos bem na fita, como dizem os alunos. Isso aí. Adelmo, agora daí, no mês de janeiro, estamos já em términos de ano. No mês de janeiro eu vou continuar a minha leitura. Só não posso prometer daí um encontro em janeiro, porque janeiro eu tenho o lançamento da Teia Literária. Vai ser o segundo lançamento, terceiro lançamento desse programa aí para professores. Eu já tinha te falado, inclusive, até quando nós fechamos a nossa parceria, eu falei que eu ia precisar de um mês a mais do que você tinha sugerido, por causa do mês de janeiro, especificamente, tá? Então, eu imagino que a nossa próxima conversa possa ser em fevereiro, se estiver tudo bem para você. Rapaz, a gente fica grato, assim, de montão. Primeiro, o acolhimento, né, que você é um cara ocupado, parar uma atividade para vir com um livro desse, fora do script, fora da agenda do ano, do semestre, para se interessar em ler, já demonstra curiosidade, mais do que outra coisa, né? Claro. Tem encontrado um tempo para começar a ler nos intervalos, né? Uma hora que tiver com folga, né? Tiver lá, assim, pega e dá uma olhadinha. E criando a curiosidade, só isso já agradeço demais. Agora, se tiver que ficar para março, assim, não há pressa, não. Tranquilo, tá? Tranquilo. Qualquer contratempo, porque é melhor um artigo bem elaborado e bem mastigado do que algo feito às pressas. Eu também acho. Então, aí, continuarei a leitura durante o mês de janeiro, e em fevereiro a gente pode marcar, de repente, um novo encontro para ter mais alguma discussão e ver os nossos próximos passos aí, né? Isso aí, à vontade. Tá bom? Valeu. Então tá, muito obrigado também pela confiança mais uma vez. Eu que agradeço. E que venha aí um bom 2025. Para nós todos. Vou te passar, então, aqui os links que eu hoje encontrei, que esse filósofo brasileiro, né, lá do Ceará, é um artigo... sim, antes que feche de uma vez, aquele artigo da L. de Ballarini, não sei se você tomou conhecimento, né, Machado de Assis entre porcos e plágio. Esse artigo dela, que atribui a Machado o tempo todo, início ao fim, de 20 páginas, saiu na USP, tá, de plagiário Machado de Assis, foi feito baseado nesse livro, aproveitando o livro, para mostrar que ela se confundiu, tomando... Ela diz o seguinte ali, Alencar, chega a ser bizarro, tá?
A Ballarini dá aula lá na na Universidade da Califórnia. É um excelente livro sobre Machado de Assis, muito bom livro. Aí que entra a inconsciência do narcisismo. Quer dizer assim, eu quero fazer sucesso, precipitou-se, achando que tinha descoberto uma grande novidade numa crônica, onde ela diz, o Machado não citou o autor, ele não citou entre aspas, ele não fez da crônica um artigo acadêmico. Momentaneamente, ela desparafusou completamente, porque uma crônica é uma piada, né? Ela não tem obrigatoriedade da academia. Então, ela comparou Machado a uma reitora de uma universidade lá dos Estados Unidos, que foi demitida, porque descobriram que a tese doutoral dela era plagiada, né? E caiu numa vergonha. Ela disse, se o Machado tivesse tentado alguma coisa na academia, ele não passaria. Rapaz, quando você lê isso, assim, você fica arrepiado, dá gastura. Assim. Essa mulher é professora do Machado lá nos Estados Unidos. É como se você procurasse o Bentinho na realidade. A Capitu está onde? Sim, sim, sim. Uma espécie de alucinação, tá? Compreendo. Entendendo? Aonde chega quando você, assim, descobrir. É o ego, o objeto. O Freud escreve no narcisismo isso, tá? Ele escreve uma frase assim, o objeto ficou acima do ego. É o que aconteceu com ele com a psicanálise. A psicanálise ficou acima do Freud. Uhum. E ele ficou perdido debaixo do objeto. Quer dizer, olha aqui o que eu descobri. Freud, você está enganado, hein? Um homem do tamanho do Freud. É por isso que a gente tem também assim que perdoar quando a gente se engana ou erra, por ver alguém errado. Porque se pensa assim, o pensador da alma humana cometeu esse erro, aí você se sente humano, entende? O amorzinho, o Freud, tá? Ele se enganou. O objeto de psicanálise, que ficou maior que ele estava passando oculto debaixo do objeto. É como se o Koch tivesse inventado uma vacina para o bacilo, né? Lá que fosse um bacilo, uma vacina falsa. Então, há um limite entre o que é ciência e o que é fantasia, né? Então, a psicanálise é um placebo, ela não é uma ciência exata, mas ela acalma quando cria, como você disse, esse elemento saltitante, né? Que você vai saltitar um pouco, que você acalma. É muito interessante. Aqui, rapaz, eu que agradeço, porque você tem uma bagagem assim de discurso, de diálogo, de interação, que é surpresa, tá? Eu não tinha encontrado ninguém até aqui, primeira vez. Muito obrigado. O pessoal é meio duro, você sabe disso melhor que eu. Você vai conversar com alguém, o cara é duro, entende? Sim, sim, Ele sim. não tem esse gingado, assim, né? E tal. Ele é duro, né? Essa saltitância. Se não tiver a saltitância, você perde a parada. Né? Ai, tá bom. Valeu, camarada. Maravilha, então. Foi um prazer, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.